Feche os olhos por um instante e imagine-se em uma colina na antiga Galileia, há mais de 2000 anos. O sol ilumina o campo verdejante. Uma brisa suave toca seu rosto e diante de você está um homem prestes a transformar a história com suas palavras. Esse homem não é um rei, nem um grande filósofo da época. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e está prestes a anunciar a mensagem mais revolucionária que o mundo já ouviu, o Sermão da Montanha. Mas o que torna esse discurso tão especial? Por que, após 2 milênios, ele continua sendo tão relevante? Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua visão sobre a vida para sempre. Nos próximos minutos, mergulharemos nas palavras que desafiaram impérios, tocaram milhões de corações e seguem tão poderosas hoje quanto no dia em que foram pronunciadas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essas palavras, Jesus iniciou um ensinamento que viraria o mundo de cabeça para baixo. Mas o que significa, afinal, ser pobre de espírito? A resposta pode surpreender você e desafiar tudo o que já acreditou sobre sucesso e felicidade. Talvez você esteja pensando, tudo bem, isso parece interessante, mas por que eu deveria me importar com um sermão proferido há 2000 anos? Essa é uma pergunta válida, e a resposta é simples. Porque o Sermão da Montanha não é apenas um discurso antigo, mas uma verdadeira revolução que continua transformando vidas até hoje. Agora, imagine um mundo onde o perdão toma o lugar da vingança, onde a compaixão supera o egoísmo e onde o amor vence o ódio. Parece um sonho distante? Pois foi exatamente isso que Jesus propôs. E ele não apenas falou sobre isso, ele nos mostrou como tornar essa visão uma realidade. Em um tempo marcado por conflitos e divisões, os ensinamentos do Sermão da Montanha oferecem uma alternativa radical, um modo de viver que pode curar relações quebradas, trazer paz onde não há esperança e transformar comunidades inteiras. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Com essas palavras, Jesus não estava apenas ensinando, mas desafiando todo o sistema de valores do seu tempo e do nosso. Ele não veio reforçar o que já era aceito, mas apresentar uma maneira completamente nova de se relacionar com Deus e com as pessoas ao redor. Vamos mergulhar no coração desse sermão e entender o que Jesus quis nos ensinar. Tudo começa em Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Agora, visualize essa cena. Uma multidão composta por pessoas de diferentes origens, todas ansiosas por suas palavras. Jesus se senta como um mestre, prestes a revelar verdades que mudariam a história. Ele inicia com as bem-aventuranças, declarações que começam com "felizes são". Mas não se engane, essas não são simples frases motivacionais. São uma redefinição completa do que significa ser verdadeiramente abençoado. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Espera aí, o que isso quer dizer? Parece contraditório, certo? Nosso mundo ensina que ser feliz está ligado a status, dinheiro e reconhecimento. Mas Jesus propõe algo diferente. Ser pobre de espírito não significa viver na miséria material, mas reconhecer nossa necessidade espiritual, admitir que não temos todas as respostas e que precisamos de Deus. Esse é o primeiro passo para experimentar o reino dos céus, não em um futuro distante, mas aqui e agora. Ele continua: felizes os que choram, porque serão consolados. Vivemos em um mundo que valoriza a felicidade acima de tudo. A dor e o luto são vistos como obstáculos que devemos superar rapidamente.
Mas Jesus nos lembra que chorar não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, ele nos diz que é natural sentir dor e que Deus está conosco em cada lágrima. Isso não é pessimismo, mas um reconhecimento da realidade humana e da promessa divina de consolo. E então, uma afirmação que desafia qualquer lógica mundana. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mas espere, como assim os mansos herdarão a terra? Em um mundo que exalta os agressivos e dominantes, essa ideia parece absurda. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira força não está na violência ou na imposição, mas no autocontrole. Ser manso não significa ser fraco, mas ter poder e escolher usá-lo com sabedoria e amor. E então, mais um desafio. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, Jesus não está falando sobre um desejo superficial de ver o mundo melhorar. Ele se refere a um anseio profundo, como a fome e a sede físicas, por um mundo mais justo. Ele nos chama à ação. Não basta querer justiça, precisamos trabalhar por ela. E a mensagem continua: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vivemos em tempos onde a vingança é glorificada, onde o erro do outro é amplamente exposto e julgado. Mas Jesus nos convida a escolher um caminho diferente. Misericórdia não é apenas um sentimento, é uma escolha. É perdoar quando poderíamos guardar rancor. E talvez uma das mais desafiadoras: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Isso vai além das aparências. Jesus não está falando apenas de moralidade, mas de integridade, ser a mesma pessoa em público e em privado, viver com sinceridade e autenticidade. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. O que Jesus propõe aqui não é passividade, mas um rompimento radical com o ciclo de violência. Oferecer a outra face não significa ser um alvo fácil, mas dizer: o mal não continuará através de mim. É um chamado para quebrar as correntes do ódio e da retaliação. E então, o maior desafio de todos: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Isso vai contra cada instinto natural que temos. Mas Jesus nos mostra que amar aqueles que nos fazem mal não é fraqueza, é força. É uma maneira de transformar o mundo. Jesus não apenas ensinou, ele viveu essas palavras. Ele amou até mesmo aqueles que o crucificaram. O Sermão da Montanha não é um simples conjunto de regras, mas um convite para uma vida nova. Uma vida que desafia as normas do mundo e nos convida a construir nossos dias sobre uma fundação inabalável. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A pergunta final é: o que faremos com essas palavras? As ouviremos e deixaremos passar? Ou as viveremos e permitiremos que transformem nossas vidas? A escolha é nossa. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E neste momento tem mais vídeos aparecendo em sua tela. Clique e continue sua edificação. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!